Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma espécie de vlog. Eu vou ver se dá certo, né? Eu tô lendo um livro, tô gostando, mas eu quero falar um pouco sobre ele e aí a ideia é que eu vá falando, né? Eu não terminei ele ainda, então eu quero ir gravando aí os próximos dias sobre as minhas impressões e também um pouco de pesquisa que eu tô fazendo enquanto eu leio ele. Mas antes de falar sobre ele, porque eu nunca falo sobre o livro só, chegou o Evangelho do Novo Mundo, da Maryse Condé. No outro vídeo eu tinha comentado que eu ia comprar esse livro, né? Porque com o Pentagrama Literário eu vou estar lendo 4 livros da Maryse. Já li um, estamos aí no segundo mês. E aí eu mostrei o Fabuloso Destino de Ivan e Ivana, mas ele é o livro só do mês que vem. Esse mês a gente começa com o Evangelho do Novo Mundo. E aí eu tava lendo a sinopse, né? Meio que o livro se passa, né? É um livro de ficção da Marise. E na noite de Páscoa, um recém-nascido é deixado no jardim dos Balandra, um casal apaixonado que cultiva as flores mais bonitas do mundo. De onde vem o bebê? Há o boato de que é o filho de Deus. E o que se deve fazer se ele for realmente filho de um Deus? Fiquei bastante interessada. Eu não sabia do que se tratava, assim, né? Pelo título, eu já sabia que. Eu imaginava, né, que se tratasse de algo relacionado aí com religião. Mas eu acho que vai ser algo interessante, assim, né? Que fala que é uma parábola contemporânea, enfim. Então esse é um livro que eu quero ler. O clube vai ser dia 29 de abril, eu acho. Final do mês. E eu ainda não comecei ele, mas vai me acompanhar aí. E aí, com relação a leituras em andamento, eu tinha comentado sobre o Temporada de Furacões. Eu avancei um pouco mais no livro. Eu tô querendo ler esse livro esse mês, porque é um livro emprestado, gente. Eu não gosto de ficar com um livro emprestado por muito tempo. Eu sinto que a pessoa quer o livro de volta, assim. Mas ele é um livro realmente muito bom, assim. Eu comecei e curti muito, mas agora eu dei uma reduzida por conta do livro que eu vou falar, né, agora. Mas leiam Fernanda Melchor pra gente poder conversar, porque eu tô gostando muito dessa leitura. Bom, então o vídeo de hoje é sobre Diário do Fim do Amor, né? Eu citei esse livro da Ingrid Fagundes como o livro que eu vou ler pro Clube Averno do João. O João, eu vou deixar depois o arroba aqui embaixo, porque eu gosto muito do Instagram dele, gosto de ler a newsletter dele, e já faz um tempão que eu quero participar do clube de leitura dele, mas eu nunca consigo encaixar, assim, nas leituras que eu tô fazendo no momento. Eu tenho participado de bastante clube. E... Mas esse mês, né, eu fiquei muito interessada em ler esse livro e eu não ia deixar passar, então tô lendo. E aí eu vou fazer um vlog, né, sobre esse livro. Então, a ideia é que eu volte aqui algumas vezes, então não sei quando volto. Pode ser que seja quando já tiver concluída a leitura, para falar sobre as minhas impressões do livro. Então, nesse livro aqui, né, a Ingrid Fagundes, ela vai fazer... É um livro ensaio, ele é um livro diário ensaio. Eu não sei como que a escritora intitula esse livro, assim, mas é assim que eu vejo, né? É o livro de estreia dela. Eu também não sei como que a própria editora define esse livro, mas eu colocaria como um livro de diários como ensaios. Por quê? A Ingrid traz aqui alguns trechos do seu próprio diário, mas ela também vai trazendo ensaio, é uma forma ensaística, né? Porque ela vai trazendo diários de outras escritoras. E é por isso que eu fiquei muito interessada em ler esse livro, né? Ela cita, até agora eu tô na página 50, e ela já citou a Susan Sontag, a Virginia Woolf e a Sylvia Plath, que as três, assim, eu amo, né? A, a Susan Sontag, eu não tenho tanto contato com a literatura dela, na verdade eu tenho contato principalmente com os diários dela, já li bastante coisa dela, mas os livros dela ainda não li, né? Interessante esse ponto. Eu li também a entrevista dela para Rolling Stones.
Mas é uma escritora, assim, que eu tenho muita vontade de ler, principalmente depois de ter lido Patti Smith, e aí eu sei que as duas eram amigas e coisa e tal. Mas a Ingrid vai trazendo aqui, então, trechos do seu diário, esse diário que ela intitula como Diário do Fim do Amor, em que acredito que ela vai falar sobre um término, né? E ela vai trazendo aí do momento que ela conhece esse cara, coisa e tal. Mas eu, particularmente, estou muito mais interessada nas partes que a Ingrid fala sobre outras nuances, assim, outras cenas da vida dela. E que ela vai trazer também essas relações com as escritoras. Então tem um trecho, a Ingrid traz sobre a família dela, as mulheres da família dela. Sobre elas serem donas de casa e, e, e viverem ali no seu mundo particular também, sabe? Enfim, esse trecho é muito bom. Eu acho que eu não deixei ele marcado aqui pra, pra mostrar, mas me veio muito à tona isso agora. Mas ela traz basicamente isso, que ela teve umas 2 ou 3 tias apenas, que eram, assim, as solteironas da família, e que não se dedicavam particularmente aos homens, né? Já a mãe dela, né, enfim, outras tias, é, eram donas de casa e não ambicionavam, né, uma outra coisa. Ela não ouvia, pelo menos, essa fala, né, de querer se posicionar, de ter um registro histórico ali sobre si. E ela fala que ela quer isso, né? Ela quer isso enquanto mulher, ela quer isso, esse registro. Enfim, e aí o livro vai trazendo, como eu citei, algumas escritoras. E aí foi que eu comecei a dar realmente uma engajada nele. Tô na página 50, né? Então, obviamente, eu não avancei tanto assim. Mas ela cita, logo no começo, assim, a Marie Bashkirtsev, não sei se assim se fala. Ela é uma artista ucraniana que migrou para a Rússia. E ela tem um trecho em que ela fala que se não morrer muito moça, espero ficar como uma grande artista. Mas se morrer cedo, deixarei para ser publicado o meu diário, que não pode deixar de ser interessante. Ela coloca, né, no prefácio dela. E isso aconteceu pouco antes dela morrer, aos 25 anos, de tuberculose, né? Então, ela é muito conhecida, tanto como... Não sei se tanto como artista, porque eu não conheço a Marie. Eu não sei se é Marie ou Marie. Mas ela traz esses diários dela realmente ficaram famosos, assim, né? Ela escreveu... ele foi publicado póstumamente, né? E... Enfim, a questão que a Ingrid traz aqui é a questão da existência, né? Existir, se não nesta terra, com seus feitos e filhos, mas debaixo dela como palavra. E aí eu acho que o livro é bastante sobre isso, apesar de ela trazer uma outra citação para determinar realmente o que é este livro. E aí eu gosto porque ela traz a Susan Sontag, né? Mas ainda falando sobre a Marie, o que ela mais escreve é sobre a questão da liberdade, né? Então, em 1879, tem um trecho do diário dela em que ela diz que o que mais invejo é a liberdade de andar só. Ir e vir, sentar nos bancos do Jardim das Tulheiras e, sobretudo, do Luxemburgo. E, por fim, que inferno. É então que me enfureço por ser mulher. Vou arranjar vestidos burgueses e uma cabeleira que me enfeie tanto ao ponto de me tornar livre, como um homem. É a liberdade que me faz falta, e sem ela não se pode chegar a ser alguma coisa. E aí, chegando nessa parte, eu fiquei bastante, né, interessada, assim, e ela vai intercalando, né, ela vai trazendo esses trechos dessas escritoras, no caso, a Marie, escritora e artista, e vai trazendo partes da vida dela, falando sobre a experiência dela enquanto mulher, enquanto escritora, mas ela também vai falando sobre esse relacionamento, né, que tá surgindo ali, tanto que ela tem marcações como novembro do ano 1, né, janeiro do ano 2, que eu acredito que seja esse desenrolar aí dessa relação. Mas eu particularmente, até agora, não me interessei muito sobre esse relacionamento, né, apesar do nome
do livro ser Diário do Fim do Amor, e aí presume-se, né, que vai rolar um amor aqui. Eu tô entendendo muito mais neste momento como um diário desse amor pelas escritoras também, e do próprio amor pela escrita. Eu acho que tá muito legal essa parte e enfim, tô curtindo bastante. E aí lá mais perto, né, eu li esse trecho hoje, ela fala sobre a Susan Sontag, fala também sobre a Virginia. A Virginia né, tem um trecho citando o seu diário. Na verdade, ela tem um trecho falando sobre o seu caderno, em que ela diz: algo livremente entrelaçado e, no entanto, não desleixado, tão elástico que irá conter todo tipo de coisa. Me agradaria que se assemelhasse a uma velha escrivaninha funda, ou a uma espaçosa mochila, onde a gente joga uma grande quantidade de miudezas sem nenhum critério sequer. E aí eu gosto disso, porque eu sinto que ela também vai trazendo essa... Por isso que eu falo que é um diário, não é somente um ensaio, sabe? Porque ela vai trazendo justamente isso. São muitas coisas num mesmo espaço que eu sinto que tudo aqui cabe, mas que ela vai jogando ali pra você. Então ela te traz trechos das suas escritoras, aí você se engaja ali, mas você vem uma outra coisa em seguida. E eu sinto que o diário é isso também, né? Porque quando eu tenho tentado criar esse hábito da escrita em diário, não diariamente, mas uma escrita em cadernos, de coisas soltas que vêm ali naquele momento e que você acaba por, né, às vezes não consegue terminar, e aí quando você volta numa próxima vez, você já tá falando sobre um assunto totalmente diferente, ou trazendo uma citação, falando sobre um lugar que você foi, falando sobre uma pessoa, falando sobre coisas que conheceu ali recentemente. E aí fica essa coisa que realmente é interrompida, né? Então eu tenho gostado disso, porque parece que eu realmente peguei um diário completo da Ingrid, que ela vai trazendo, né, todas essas camadas aí. E eu tô gostando da experiência, né? Eu tenho feito eu tenho escrito também em algumas partes do livro, porque às vezes me lembra uma outra escritora, me lembra alguma outra coisa. E aí tá sendo legal esse diálogo com o diário dela. Bom, e aí falando sobre a Susan Sontag, né? Em suas páginas, Sontag declara construir seu ego para se tornar escritora, mesmo que suponha deseje assumir a persona apenas por vaidade. Ela desconfia que nada tem a dizer, o que, numa revolta contra si mesma, rebate na sequência. E, no entanto, por que não também isso? Com um pouco de construção do ego, como o fait accompli que este diário proporciona, eu vou superar as dificuldades para adquirir a confiança de que eu tenho algo a dizer e que deve ser dito. Copio suas palavras como um tipo de solução para minha própria mudez. E por que não há trecho que melhor explique o que eu Ingrid, acredito, tento fazer neste livro? Então é isso, assim, ela tá trazendo, né, essa questão de superar as dificuldades, né, para adquirir a confiança de que eu tenho algo a dizer, tenho algo a ser dito. E o livro reforça isso em algumas vezes, fala também sobre não ser somente isso, mas como a escrita em diários particularmente por mulheres, né, porque durante muitos anos os homens escreviam diários, mas eram outros tipos, né, diários de viagem, diários muito mais descritivos de espaços, locais, coisas ali descobertas, e que quando a gente passa a ter essa escrita numa perspectiva feminina, ela tem um outro tom, né? Tem uma outra profundidade. Então, ela também aponta a questão que os diários, eles não necessariamente são aquilo que a gente vai mostrar, muito pelo contrário, né? Eles costumam ser aquilo que vai ficar oculto. E aí, quando você decide publicar um diário, ou quando um diário é publicado póstumamente, a gente tem essa ambiguidade, né? Poxa, é algo tão interessante e que realmente a gente quer ler, mas que não necessariamente a pessoa gostaria que aquilo tivesse sido publicado, enfim. Não é o caso da Ingrid, né, que trouxe tudo isso aqui pra gente. E aí, por fim, né, vou estar dando continuidade nessa leitura essa semana. Eu quero ler um outro trecho da Sontag,
que eu peguei do diário dela. Né? Eu tenho os diários 2, né? O segundo diário da Sontag de 1964 a 1980, com a organização e o prefácio do David Rieff, que foi publicado pela Companhia das Letras, mas eu não tenho o volume 1, né? Gostaria muito, inclusive. E aí, aqui em 67, esse é um trecho que eu tinha marcado já há um tempo. A Sontag, ela fala... Eu acho esse trecho muito engraçado, mas... E que define bastante quem ela é. Então, 17 de novembro de 1967. Meu problema neurótico não é primeiramente comigo mesma, como no caso de Sand Friedman, mas com outras pessoas. Portanto, escrever sempre funciona comigo. Até me tira das depressões. Porque é escrevendo que eu mais experimento minha autonomia, minha força, minha falta de necessidade de outras pessoas. Sandy tem, ao escrever, a experiência mais aguda de sua fraqueza. O fond, eu gosto de fato de mim mesma. Sempre gostei. Meu mais forte investimento em saúde? É só que eu acho que os outros não vão gostar de mim. E eu entendo o ponto de vista deles. Mas se eu fosse as outras pessoas, eu gostaria muito de mim. Medo de contato. Eu vejo as outras pessoas, mas não em relação comigo. Isso é obscuro, um mistério, ou simplesmente sem nuances. Ele gosta de mim, ele não gosta de mim. Fico embaraçada para falar disso, parece presunçoso. Eu no meu canto com minhas necessidades monstruosas e todas elas lá. Prometo não fazer papel de boba. Enfim, gente, quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei obcecada, né? E eu queria ler o diário todo da Sontag. Mas eu não li ainda, né? Ele completo, eu já li algumas coisas. E quero ler aí, este ano, talvez, o diário dela. Por que eu digo talvez? Porque eu tenho na minha casa outros diários. Eu tenho o diário da Alice Walker, que era um projeto que eu tinha me organizado, gente. Eu separei todos os trechos não, separei por datas ali que eu ia ler ano passado. E aí eu flopei, não li. Então tá me esperando aqui também o diário dela. Os diários da Sylvia Plath, que me acompanham já aí há anos, mas que eu não dou continuidade na leitura. Mas o diário da Sylvia eu sinto que tem um ponto aí importante, que é a questão dela não ter tanta coisa publicada, na verdade bem pouca coisa publicada, e que aí eu fico com, sei lá, uma dó de gastar, sabe? Tipo, eu sinto que se acabar, acabou o que eu tenho de Sylvia pra mim. Então, não leio. Mas Susan Sontag ainda tem muita coisa aí pra eu ler, então pode ser que eu pule e coloque o diário aí na frente de todas elas. Mas por enquanto eu continuo aqui no Diário do Fim do Amor. E aí depois eu volto pra falar o que eu continuo achando dessa leitura. Tchau! Dá pra ver tipo, que várias mulheres têm a mesma tatuagem.
Só que é isso, ele é um pouquinho perturbado. Pra Tem que completar. comprar a lombra. Capítulo 1. As vontades. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço da aula de matemática, comprar um sapato novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo mundo pode ver, não tô ligando a minha, mas as outras. As 3 que de repente vão crescendo e engordando toda a vida. Ah, essas eu não quero mais mostrar, de jeito nenhum. Nem sei qual das 3 me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje tô achando que é a vontade de escrever. Fofo. Que é advogada, professora, escritora, tô pensando como a gente vê. Ela tem esse livro aqui, ó, lançou esse livro com a Janine Duran e a gente vê todas as, como a Bel, né? A gente vê todas as partes das pessoas na sua escrita, assim. Vai do apagamento ao particularismo. Por um lado, há um ímpeto de isolar intelectuais negros em uma espécie de um museu da história não natural da sociedade, ou seja, de reduzi-los a um extrato diminuto de importância e abrangência. Olá, voltei para falar sobre Diário do Fim do Amor, da Ingrid Fagundes. Hoje é dia 4 de maio, então finalizamos o mês de abril. Como vocês vão ver ao longo desse vídeo, fiz muitas coisas nesse mês, rolou muitos clubes. Leia Mulheres, nós conversamos sobre a pediatra. Também participei do Leia Mulheres Não Ficção, com o livro Mulheres e Caças Bruxas, da Silvia Federici. Gostei muito, foi um encontro muito bom. Bastante coisa para falar sobre esse livro, então talvez ele apareça aqui outras vezes. Dia 23 de abril também foi dia do livro e eu ganhei um presente. Ganhei Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, numa edição especial, que tem aqui alguns manuscritos e alguns ensaios inéditos, gente. Essa edição lindíssima. E, enfim, vou tentar deixar mais próximo aí pra vocês os detalhes dessa edição, assim, com manuscritos, trechos editados pela Clarice, ensaios, enfim, né? E muitas coisas aconteceram ao longo desse mês, incluindo, então, o clube, né, do João, que eu citei lá no comecinho do vídeo, pra gente conversar sobre o Diário do Fim do Amor. Nesse clube, a Ingrid Fagundes estava presente, eu pude conhecer um pouquinho mais sobre a escritora. E no dia do clube, eu não havia finalizado o livro ainda. Então, eu participei, né? Eu já falei sobre isso antes. Não deixe de ir a um clube só porque você não terminou o livro. Claro que você pode receber spoilers ou, enfim, talvez não enxergar um livro de uma outra maneira, mas eu sinto que mais importante do que você ter terminado de ler o livro é você participar e conversar com pessoas que já leram, assim, porque isso vai fazer você enxergar o livro de uma outra forma. E eu gostei muito de participar. A Ingrid, então, ela é uma jornalista, né? Ela já trabalhou na Folha de São Paulo, na BBC. Atualmente ela é professora também, doutoranda da Unicamp. Ela fez o seu mestrado na Inglaterra e a gente acompanha um pouquinho disso aqui nesse livro, porque ela fala, né, onde ela está, e a gente vai percebendo isso aqui ao longo dessa trajetória. Então, como eu citei lá no comecinho, é um diário, ensaio, barra reunião ali de escritoras que
a Ingrid vai se apaixonando também ao longo dessa escrita. Então, durante o clube, né, uma pergunta que foi feita para Ingrid foi com quais escritoras ela mais se identificava, assim, ou teve uma maior aproximação enquanto ela escrevia o livro. E ela cita as minhas duas escritoras favoritas, que são Virginia e Sylvia Plath, né? Não só essas escritoras aparecem ao longo da narrativa, mas ela também traz a Carolina Maria de Jesus com o Quarto de Despejo. Carolina também escreveu Casa de Alvenaria 1 e 2, que também são seus diários, né? Para quem não conhece a história da Carolina Maria de Jesus com os diários, é bastante interessante porque ela estreia na literatura a partir de seus diários, mas por uma questão do seu editor, né, uma questão ali conflitante mesmo, a Carolina em vida, ela não consegue publicar outra coisa que não os seus próprios diários, né? Ela até tenta, né? Se eu não me engano, teve poemas ou pequenos textos dela em jornal, folhetim, mas que que a vontade dela mesmo de escrever um romance e, enfim, ir além na literatura não foi algo que ela conseguiu em vida, né? Tanto que O Escravo, o primeiro romance dela, saiu ano passado pela Companhia das Letras. Mas enfim, falando um pouquinho, continuando, né, sobre a Ingrid, ela traz então Anaïs Nin, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Susan Sontag, traz também a Marie, que não sei pronunciar o sobrenome dela, eu vou deixar aqui, já tinha citado antes para vocês. E traz outras escritoras, assim, e inclusive fala um pouquinho até mesmo sobre o Henry Miller, né? Para falar da Anaís e coisa e tal. Mas ela se aproxima mais, ela gosta mais ali, né, da escrita da Virginia e da Sylvia Plath, né? Pensando inclusive na questão do fracasso, né? A Virginia, ela tem uma relação muito grande com o fracasso na sua escrita, nos seus diários, né? Para quem já leu trechos de diários da Virginia, trechos em que ela se descreve e fala sobre a sua própria escrita, ela tem muito essa relação de achar que os seus textos não são bons, de publicar um texto e aí, ai, fulano de tal falou que meu livro era ruim, e ela acredita e ela vai nessa premissa ali como sendo um veredito, né? Sendo que a gente sabe que a escrita da Virginia foi algo realmente foi um diferencial tanto para a época quanto até hoje, né? Os livros da Virginia, eles têm uma escrita bastante experimental que a gente não consegue ver tanto em outros escritores, assim, enfim, a forma como ela escrevia. E ela também fala sobre a Sylvia, né? Principalmente pela questão da domesticidade, né? A Sylvia já é de uma outra década, então ela tem a questão ali matrimonial, ela também ela também discorre sobre a escrita, a Sylvia também foi professora, então acredito que a Ingrid possa ter se identificado um pouco com isso também. Mas são duas escritoras que ela gosta bastante e que eu também sou apaixonada. Então acho que por isso que eu gostei tanto desse livro, né? É um livro bastante curtinho, eu fiquei com ele ao longo do mês todo, de abril, e isso foi bastante legal porque é um livro que você lê e você tem vontade de pesquisar, e você tem vontade de conhecer mais sobre essas escritoras, né? Acho que com exceção da Marie, todas as outras escritoras que ela cita que eu já conhecia, pelo menos de nome, né? Não que eu tenha lido algo delas, mas que eu acho bastante instigante, assim, são coisas que eu gosto de estudar, que eu gosto de conhecer. Então eu continuo com a minha opinião do início do vídeo, em que eu falo que as partes em que a Ingrid vai trazer sobre essas outras escritoras, em que ela relaciona ali a sua vida com essas outras escritoras, para mim, ainda assim foi mais interessante do que o amor em si, né? Então, o nome do livro é Diário do Fim do Amor, porque ele vai trazendo essa trajetória, né, de um homem que ela conhece e vai acompanhando, tanto que alguns dos marcos de data são com relação a essa outra pessoa. Ela fala, né, ano 1, ano 2, pensando
nessa relação, gente, até perdi aqui as páginas, ou ela mesma não traz tanto isso quanto ela traz esses outros temas. E para mim é aí que, que a gente percebe esse floreio da obra mesmo. Porque. Ai, gente, essa parte aqui do Diário da Catherine Mansfield é muito boa, vou até ler pra vocês. Janeiro de 1914. Então pensei, se eu tivesse um filho, brincaria com ele agora e me perderia nele. E o beijaria e o faria rir. E eu usaria uma criança como escudo contra meu sentimento mais profundo. Quando eu sentisse, não vou pensar mais nisso de novo, é intolerável, é insuportável, eu dançaria com a criança. Enfim, ela traz assim a relação da Catherine Mansfield com a Virginia Woolf, que eu gosto também bastante. Inclusive, recentemente eu li uma newsletter sobre isso, que me deixou com muito mais vontade de ler a Catherine, porque eu tenho 2 livros dela aqui em casa. Eu tenho o da Pensão, uma pensão alemã, e tenho mais um outro, que agora eu não vou me recordar, mas acho que isso é tipo 15 contos ou contos selecionados, algo assim, da Catherine, mas eu ainda não li. E a relação da Catherine com a Virginia é uma relação de amizade, mas que também existem questões ali entre as duas, né? Que elas criticam, elas brigam e coisa e tal. A diferença de idade entre elas é pouca, se eu não me engano. Ela até citou uma parte aqui em que elas, acho que quando elas se conhecem, que uma estava com 28, a outra com 34 anos, e ambas não haviam atingido a sua maturidade na escrita ainda, né? E as duas também com essa questão ali de se sentirem, de não se sentirem prontas ou de ter questões contra a sua própria escrita, né? Então, ela falando aqui sobre a Mansfield me deu bastante vontade de ler as coisas dela, né? Eu não sabia que ela escrevia tanto de maneira autobiográfica, né? Porque ela traz questões sobre a família, sobre a morte de um irmão, que impacta bastante na vida dela, e aí eu fiquei bastante curiosa. Mas a Virginia, eu já li algumas coisas, eu já sabia que a Virginia também traz essas coisas autobiográficas que ela transpõe no ficcional, mas que a gente entende que não é tão ficção assim, porque, né, tem ali um teor autobiográfico, como é, por exemplo, Orlando, né, uma biografia que vai trazer a Vita, amante da Virginia. Tem também o Alfarol, que pra mim, por enquanto, ele é o meu top 1 de Virginia Woolf. E o Alfarol, ele traz muito sobre a relação da Virginia com a mãe dela, na verdade, principalmente sobre essa figura materna da mãe dela, um pouquinho sobre a irmã também. Mas assim, é isso, assim, a Ingrid, ela vai trazendo essas escritoras um pouquinho sobre cada uma, que você fica instigado a ler mais, né? Então, eu não sei se necessariamente esse era o objetivo dela, eu acredito que não, porque tem bastante coisa aqui que a gente consegue perceber, mas eu acho que é mesmo esse diálogo da Ingrid com essas escritoras. E enquanto eu lia, eu conseguia também pensar nas escritoras, mas também pensar na Ingrid e pensar em mim e minha relação com essas escritoras, e eu sinto que era uma relação muito legal de diálogo mesmo ao longo da obra. Então é um livro que eu recomendo, eu acho que principalmente para quem tem interesse em começar um diário, é interessante, porque quando a gente pensa em diário, a gente muitas vezes fica nesse receio de não sei o que escrever, não sei o que eu vou falar. Mas aqui a Ingrid fala sobre tudo um pouco ali, ela mistura muita coisa. Claro que é um diário editado, mas ainda assim ele continua sendo um diário, né? A gente chegou a falar sobre isso lá no clube. E é algo que ajuda muito nessa questão da escrita, né? No desenvolvimento da escrita. Então, para quem escreve, por exemplo, academicamente e às vezes sente uma dificuldade de quando eu vou fazer um trabalho, quando eu vou fazer alguma coisa em que eu preciso sentar e escrever, eu sinto uma dificuldade. Então, talvez você conseguir encontrar momentos ali no seu cotidiano que você vai dedicar
se dedicar a uma escrita própria, vai fazer também com que você desenvolva um pouco dessa habilidade, né? É algo que eu percebo, assim, que a gente perde muito depois que a gente termina a escola, por exemplo, né? Em que a gente escreve diariamente. E aí, quando a gente entra na universidade, os trabalhos, eles são mais espaçados, então a gente tem prazos um pouquinho mais longos, digamos assim, que faz com que a gente talvez não tenha justamente esse tempo, né, de escrita diária. E, assim, esse livro ele faz a gente entender também que o diário ele pode conter muita coisa, ele pode conter, né, pesquisa, ele pode conter o que aqui eu acredito que, né, a gente possa chamar de ensaio. Ele vai tendo ali o que você está sentindo naquele momento, né? A Ingrid também traz poemas, o que ela tá passando ali, né? Estando ali na Inglaterra, passando por um término. Então, são várias questões que a gente pode se debruçar quando a gente vai fazer uma escrita que é só nossa, né? Que nem todo diário ele vai ser publicado e que ainda bem, né? Mas que ele tem ali a sua necessidade de escrita, né? Então, assim, eu anotei muitas coisas ao longo do encontro, eu acho que nem tudo eu quero compartilhar aqui, porque eu acho que é importante que você leia o livro, né? E aí a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. E não quero dar tantos spoilers assim, apesar de que não vai. Talvez acho que nem tenha como. Mas, enfim, é isso, assim, o que eu tirei muito dessa obra foram as referências, então eu quero ler a Anaïs Nin, que já era uma escritora que estava no meu radar. O Eros também, né, Doce Amargo, da Anne Carson, ela cita aqui, então também. Eu tenho esse livro já aqui em casa, acho que ele tá até aqui. Cadê? Ela também cita, inclusive, falando até sobre uma aluna, que ela conversa sobre o Eros. Então é um livro que eu também quero ler em breve. Mas é isso, assim, eu fiquei bastante instigada com esse livro, eu recomendo a leitura. Eu gostaria de ter feito o meu vlog, talvez de uma outra forma, aparecendo um pouco mais. Mas, enfim, a vida aconteceu, como vocês viram, muitas coisas em abril, e eu não consegui aparecer mais vezes, né? Gravar demanda um tempo. Mas é porque eu tava lendo, né? Então, pra mim, mais importante do que gravar vídeo é ler. Então, eu recomendo. Uma coisa interessante também é sobre a capa. Essa imagem de capa, ela é de uma fotógrafa. Cadê, gente, o nome da fotógrafa? Eu sempre me perco, porque a página de referência da Fósforo é aqui no final. Mas a imagem da capa é da Vivian Mayer, que é uma artista, né, que ela era babá, inclusive, né, e ela faz fotografias de si. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas eu posso colocar uma foto, né, e essas fotos não foram reveladas enquanto ela estava viva. Achei isso, assim, bastante interessante e a foto em si, eu acho ela muito bonita, né? É um autorretrato, mas a gente não consegue ver o rosto da Vivian, né? Ela tira essa foto em frente ao espelho, em frente a essa penteadeira. Mas é isso, assim, foram fotos que foram encontradas, né? O filme foi encontrado depois que ela já havia falecido e acho que isso também retrata um pouco da questão do diário, né? Que é você escrever e você pode pensar ou não, né? Sobre quem vai encontrar e quem vai ler esse diário depois que você morrer. Esse é um ponto que a gente tem aí com relação às obras, né? O Kafka, por exemplo, pediu para que tudo que ele havia escrito ali, que não tivesse sido publicado, fosse queimado. E o melhor amigo dele não obedeceu, acho que era o melhor amigo dele, ou enfim, um amigo dele conhecido, não obedeceu. Então a gente tem aí hoje
a obra do Franz Kafka, inclusive acho que o seu diário entra nessa questão de que era para ter sido queimado, era para ter sido descartado, hoje em dia tá aí, a gente lê, a gente tem acesso, ainda bem que a gente tem acesso, mas é algo para se pensar, né? Porque é algo que pessoas encontraram, pessoas publicaram e, enfim, interessante. Bom, eu vou finalizar então com um trecho da página 151 deste livro. Separar vida e literatura pode ser o mesmo que separar escritora de mulher ou mulher de mãe, ou mãe de filho ou filho de pedaço de carne própria, que por mais que desapareça na trança dos anos, é cativo da memória do corpo. Num filme que vi recentemente, um feto abortado no vaso sanitário, imerso em água rubra, pequeno encolhido, quase inexistente, mas com um cordão pulsante e grosso que o ligava à sua origem. Sobre esse filme, um amigo disse: "Mas qual é a necessidade de mostrar isso?" E eu, na penumbra do quarto, encarando sua sombra e tentando dizer sem conseguir. Não há divisão. A palavra aborto é a barriga dura, é um fio que liga uma coisa à outra, mas ele não entendeu. Empresto a mesma imagem à imagem que eu esperava que a diretora não mostrasse, que torcia para que mostrasse e que mostrou, provocando pernas cruzadas com força na sala do cinema como prova da não divisão. Seja como matéria-prima ou condição que conduz ou impede a escrita, escrever apesar de, a experiência está sempre presente. Nas memórias do irmão e dos bebês mortos de Catherine Mansfield, nas cenas invocadas da sua infância, nas dúvidas de Virginia Woolf, na sua fé no fracasso, na devoção aos objetos de amor de Sylvia Plath e Anais Nin, na fome e na fuga de Carolina Maria de Jesus, no silêncio de outras que escreveram, mas sumiram. O que é realmente que desejo escrever? Pergunta-se Mansfield em janeiro de 1916. E 2 parágrafos adiante, depois de uma breve análise, a decisão. Agora eu quero escrever as recordações de meu país natal até que o estoque se acabe. Não apenas por ser uma dívida sagrada que saldo com meu país, por termos nascido lá, meu irmão e eu, mas também porque em meus pensamentos caminhamos os dois por todos aqueles lugares relembrados. Desejo ardentemente recriá-los ao escrever. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau.